que vamos falar hoje? Bom, a gente tá pertinho do Dia da Mentira, então eu resolvi trazer esse assunto, Eu tinha né? até esquecido disso. Dia 1º de abril, Dia da Mentira, Enganei o bobo na casca do ovo, 1º de abril. 1º de abril. E aí eu resolvi falar um pouquinho sobre isso. Acho que eu sempre gosto de contar um pouquinho de possibilidades de origem, de história, né? De algumas coisas que a gente vem conversando. E a da mentira não é diferente. Esse Dia da Mentira... É uma das possibilidades da origem. Sim. Foi uma mudança feita pelo rei Carlos IX da França. Ai, meu Deus do céu, 1854, acho que foi, 1564. Bem mais. Bem mais. Em 1564, eles seguiam um calendário que era o calendário juliano, né, de Júlio César. E aí eles passaram a seguir o calendário gregoriano. E mudou o dia de comemorar o primeiro dia do ano. Então passou, ele era comemorado no final de março, comecinho de abril. E passou a ser comemorado no dia 1º de janeiro. E muita gente teve resistência. E aí essas pessoas que tinham resistência, elas passaram a ser motivo de trote, de trollagens. Então elas recebiam convites falsos para festas, elas recebiam uns presentes bem absurdos. Realmente elas passavam por situações... né, de provocação, de pegadinhas que a gente fala hoje em dia. Mas era sempre com essa intenção da brincadeira, de fazer algo como se fosse assim, nós vamos brincar com uma pessoa. É diferente da mentira. Então, assim, pra gente separar as coisas, assim, o dia 1º de abril é um dia em que a gente brinca sobre fatos. Então, a gente tem fatos estapafúrdios. Por exemplo, na Inglaterra, teve uma época que, acho que foi a BBC, que mandou uma notícia dizendo que o Big Ben, que é o relógio que eles têm, seria transformado em um relógio digital. Né? Que é uma coisa que não vai afetar a vida, né? Não, e vai causar revolta, polêmica e tal. Mas... Exatamente. Mas se você parar pra pensar, é uma coisa tão absurda, que é fácil da gente duvidar, né? Teve uma vez que uma rádio também, uma televisão, uma rede de TV mostrou uma colheita de espaguete, né? Então, assim, são coisas bem absurdas. É diferente de uma mentira que tem, de fato, a intenção de enganar. E eu achei que é legal a gente falar disso, porque a gente tá num momento, né, em que a gente tem a tal da... a confissão do tal do Michael, que matou a menina lá em... a Vitória, lá em Cajamar, e que falam que é verdade, depois falam que é mentira, né? É um caso que teve várias reviravoltas, né? Exatamente. Então a gente não sabe o que de fato é verdade, o que é mentira e o quanto isso interfere, né, na compreensão das coisas. Tem o Neymar agora, na polêmica dele com a garota lá, que ele saiu, que hora dizem que a menina tá mentindo, hora dizem que ele está mentindo. Né? Então, assim, e essas mentiras, elas têm funções. E eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Perfeito. Então, assim, é importante a gente pensar, por exemplo, que eu citei vários casos de mentira. Mas hoje em dia, é mais fácil as mentiras ganharem um peso de um status de verdade. Por quê? Porque a gente tem as redes sociais, e as redes sociais, elas fazem com que a gente... dê credibilidade, muitas vezes, a questões que não deveriam ter. É o caso, por exemplo, tem uma série que chama Vinagre de Maçã, que conta a história de uma moça que chama Belle Gibson, e ela conquistou, vamos dizer assim, pessoas... como é que a gente fala quando as pessoas acompanham? Seguidores. Ela conquistou seguidores porque ela disse que tinha um câncer terminal no cérebro. E aí ela criou toda uma estratégia, né, para criar aplicativo, vender livros, falando sobre a adoção de curas alternativas, de tratamentos naturais. Será que é real isso? Porque é inspirado em fatos reais? Porque tem casos reais. É de uma australiana, é de verdade. Né? E assim, e o que acontece? Olha o tamanho do problema, né? Então, assim, as pessoas que acompanhavam essa pessoa, muitas pessoas com um câncer real, passaram a abandonar os tratamentos, que são os tratamentos tradicionais e convencionais, né? Sim. E passaram a fazer uso de um tratamento que não tinha comprovação. Acreditando nela, né? Acreditando nela. Eu acho que isso já leva a gente a uma reflexão que calma aí, gente,
Cuidado, vamos prestar atenção no que a gente está acreditando. Não é porque a pessoa tem muito seguidor que aquilo que ela está dizendo tem credibilidade. Não é porque a pessoa diz que é e que faz que realmente ela é e faz. Né? Então, as redes sociais, elas, não só as redes sociais, a internet como um todo, ela tem que ser olhada com cuidado. Então, ao invés da gente procurar influenciadores, nós deveríamos procurar pesquisadores, nós deveríamos procurar profissionais e especialistas naquele assunto e dar ouvidos a essas pessoas. Não existe cura mágica. E muitas vezes a gente cai na mentira porque a mentira pra gente ela é agradável. Ela é o que a gente queria ouvir, né? E às vezes nem é a mentira em si, porque se você posta nas redes sociais, você só vai postar o seu lado bom, que daí passa uma sensação que sua vida é perfeita, mas ela não é que seja uma mentira, mas é uma camuflagem da realidade. Aí eu nem entendo como mentira, eu entendo como um recorte. Sim. Isso é diferente. No caso dessa moça, no caso dela, era intencional. Sim. Havia uma intenção de dizer que ela... Primeiro, havia uma intenção de mobilizar as pessoas porque ela tinha supostamente algo muito sério, que era um câncer terminal, né? Só por isso ela já mobilizou uma pessoa jovem, bonita, então mobilizou um monte de gente. E aí quando ela vem com a ideia de cura, ela queria tirar vantagem disso. Isso é um tipo de mentira, né? Que é uma mentira que é manipulativa. Ela tem uma função que é manipular o outro. E isso pode ser feito por uma pessoa que tem uma compulsão, né, que tem uma tendência a mentir de forma patológica, ou não, pode ser simplesmente alguém que usou essa estratégia para chegar a algum lugar, para conquistar algo. Sim. Né? Mas a gente também tem a mentira social. Não sei se você... Lá vou eu denunciar a minha idade. Tinha uma época acho que era no Fantástico, que tinha um quadro que chamava Super Sincero, que era feito com Luiz Fernando Guimarães. E ele falava... e aí ele só falava verdades. Sim. Ele nunca mentia, né? E será que era legal? Sempre a gente precisa falar a verdade. A verdade, né? De forma direta e clara. Talvez isso às vezes coloque a gente numa situação complicada, né? Uma mentira social que às vezes... acontece ai, obrigada, amei o presente. E você não amou. E você não amou o presente. Mas você não precisa falar. É que tem gente que fala, eu falo mesmo, falo tudo. Sabe aquelas pessoas que dizem que, eu sou sincera, então eu falo tudo na cara. Mas até que ponto é legal uma pessoa que fala tudo na cara, que é espontânea, é sincera? Porque às vezes a sinceridade não vai mudar a sua vida, você dizer ou não, mas pode mudar, impactar a vida da pessoa, né? Exatamente. E pra gente viver no ambiente social, a gente tem que seguir certas regras, né? Então, no mínimo, eu tenho que ser gentil. Então, nesse caso, ela tem essa função de evitar um conflito, um desconforto, né? Ela tem uma função evitativa, que a gente fala. Alguns transtornos que estão associados à mentira excessiva, a gente tem a mitomania, né, que a gente mente de maneira compulsiva. Tem o transtorno de personalidade antissocial, em que a mentira ela tem como função manipular o outro para atingir um objetivo. O transtorno de personalidade narcisista, e aí a pessoa vai se engrandecer, né? Ela fala de si com muita, né, como se ela fosse muito importante. E a ansiedade, só que aí na ansiedade é para evitar situações de conflito, situações que a pessoa talvez não saiba como reagir. Né? Você falou do Fernando Guimarães, né, do quadro do Fantástico. Um filme bom também que relata isso é O Mentiroso, com... Esqueci o nome do que fez o Ace Ventura lá. Eu sei, eu tô com o rosto dele. É um dos meus atores preferidos, mas esqueci o nome dele. Esqueci, enfim. O Mentiroso. Isso. É muito bom também. Que fez o Debi Lloyd. Isso. Caramba, qual que é o nome dele? Ele fez eu mesmo e Irene, eu não sei o nome do cara. É difícil achar. Quando a gente não quer, de repente a gente vai estar almoçando, de repente eu lembrei o nome Lembrou o nome dele. Vamos pensando aqui que daqui a pouco aparece. Enfim, é outro filme bom também que relata sobre a mentira de você ser sincero até demais, né? Que nem sempre você precisa ser tão sincero. É verdade. Tem gente que tem problema com a mentira, né? Que daí torna o problema, um dos problemas que você citou aí. Exatamente, que é a pessoa que ela não faz distinção, ela simplesmente mente. Tem hora que você fala, mas gente, por que ela mentiu? O que ela tá ganhando com isso? A gente não consegue nem entender qual é a intenção, porque o comportamento, ele tem uma função. Então, assim, se a pessoa tá mentindo, ela tá mentindo por alguma razão.
E muitas vezes a gente não consegue nem perceber. Aquilo ali virou praticamente um hábito, né? Sim. É um comportamento que está tão consolidado que ela não consegue falar a verdade. Jim Carrey. Jim Carrey. A Denise Pereira nos lembrou aqui. Ah, que obrigada. bom que a gente tem ouvintes que nos lembram. Às vezes faltam palavras. Obrigada, Denise. Às vezes parece que passa um tsunami na cabeça levando as palavras. E não veio, né, o que a gente precisa. E aí eu não podia deixar de falar dos autistas, né? Porque é um dos públicos que eu mais atendo na clínica na hora de fazer avaliação. E as pessoas vão falar assim: ah, autista não mente. E tem gente que vai falar: ah, autista mente. E eu vou dizer pra vocês no finalzinho, vou explicar pra vocês. Acho que é importante a gente entender alguma coisa assim, ó. O autista, ele é muito ligado na realidade, no concreto. Então imagina que ele tem dificuldade de criar histórias muito fantasiosas, muito mirabolantes e que sejam verossímeis, né? Ou seja, que as pessoas possam de fato acreditar naquilo. Além disso, geralmente eles têm dificuldade com algo que a gente chama de teoria da mente. O que é a teoria da mente? É a capacidade que a gente tem de entender que a outra pessoa, ela percebe o mundo de maneira diferente da nossa, sente o mundo de uma maneira diferente da nossa, né? E por isso eu consigo imaginar que ela pode se comportar e entender as coisas de uma forma diferente da minha. Se eu não consigo perceber isso, é mais difícil mentir. Porque eu tenho dificuldade de criar, de novo, né, estratégias para responder a essas situações que eu não consigo imaginar que vai acontecer. Né? A inflexibilidade cognitiva também me ajuda nesse processo de ter dificuldade de mentir. Porque muitas vezes se me ensinaram que é errado mentir e ponto. Então eu vou sempre falar a verdade, mesmo que a verdade, naquele momento, seja algo que cause um desconforto. É igual a mãe pro filho quando é criança, né? A mãe fala, não pode mentir, filho. Daí, de repente, toca o telefone, o menino atende. Eu queria falar com a sua mãe, da mãe. Fala que eu não tô. Aí nasce mentira. Exatamente, já comecei a ensinar mentira, né? E imagina isso para uma criança que tem autismo, né? Que tem uma inflexibilidade. Ué, mas não era para mentir? Minha mãe tá mentindo? Como é que funciona isso, e às né? vezes é sem perceber, porque pode acontecer, são coisas habituais, né? Sim, às vezes a gente, para se livrar de uma situação, a mentira para se esquivar, né? Tendo uma função. Então, para me esquivar de uma situação, acontece algo desse tipo. Então, assim, os autistas, eles vão mentir sim, mas eles mentem de uma maneira um pouquinho diferente. Geralmente eles preferem omitir. Então eles não vão falar toda a verdade, eles vão comer um pedacinho da história. Que não é uma mentira, então. É uma omissão. Olha! É uma omissão, então, né? Mas quando eu omito propositalmente, né, sabendo que aquilo vai me trazer algum tipo de benefício ou que aquilo vai distorcer a história, é uma mentira. É que pra consciência é menos pesado, né? Exatamente. Tem essa situação também. Tem essa situação. E aí, então, assim, pra gente entender, o autista, a criança com autismo, a pessoa com autista, ela também. A pessoa autista, perdão, com autismo, ela também mente, tá? Mas a mentira dela geralmente. A gente não pode generalizar, mas geralmente ela é uma mentira que ela é mais voltada para omissão. E muito menos para criar uma hipótese, criar uma situação que seja muito abstrata, que não tenha sido vivenciada, algo muito fantasioso, tá? Então vamos lá. A mentira, a gente descobriu quando foi feita a mentira, né? A origem da história da mentira. A gente falou um pouquinho do caso da australiana e de quanto a gente tem que desconfiar de influenciadores e procurar mais especialistas, né? E a gente falou um pouquinho sobre o autismo. E eu queria deixar um convite, porque daqui, na semana do dia 1º, a gente vai fazer lives com alguns especialistas da área da saúde e da educação, lá no meu canal, no canal do Instagram, né? No perfil. É Carolina... Carolina.Marrone. Carolina.Marrone. E a gente vai estar falando sobre algumas mentiras, alguns mitos e verdades. Então, quem quiser dar uma olhadinha lá, que eu vou começar a publicar sobre isso. E vou deixar uma frase pra gente pensar, uma frase do Bob Marley. Ele diz assim, que a verdade dói, a mentira mata, mas a dúvida é uma tortura, né? E aí, vamos pensar sobre isso? Muito bem.
Obrigado mais uma vez, foi muito legal esse papo, porque assim, acho que todo mundo tem alguém na família que é mentiroso e que acho que acredita até na própria história, até a Amanda Sebre tá comentando aqui, tem uma pessoa na família que é assim, que às vezes ela mesma acredita na própria história, ou esquece às vezes, né, tem gente que assim, conta uma mentira, depois esquece que contou, daí tá contando outra versão. E tem gente que vive um 1º de abril todo dia. Todo dia. Nossa, não, e mentira, eu falo que a mentira custa muito caro, né? Porque a mentira, ela vai exigir... Isso, pra você sustentar essa mentira, muitas vezes você vai ter que criar outras mentiras. Daí que nascem os criadores de novela, os criadores de roteiro, né? Porque tem que saber escrever uma história. Uma história, exatamente. Você tem que ir inventando até, né? Mas se eu conto uma coisa pra um, conto uma coisa pro outro, pra um terceiro uma coisa ainda diferente, fica muito difícil depois sustentar tudo isso. Sim, e cuidado também, como você reforçou de influencers também, e na questão da mídia, né? Porque uma mentira dita, tem a frase, uma mentira dita muitas vezes se torna uma verdade. Se torna uma verdade. Isso é muito importante, a gente tem que ter esse cuidado. Então, cuidado com o que vocês seguem, cuidado com o que vocês acreditam. Né? É muito importante a gente separar o joio do trigo. Precisa fazer isso, gente. Tá bom? Obrigado, Carol. Ótima semana pra você. Então acompanhe lá, carolina.marrone. Valeu.